Oi pessoal do Redação 10, estou aqui para apresentar as redações dessa vez para vocês. A primeira redação, vamos começar com a redação padrão vestibular, padrão dissertação tradicional, tá? Ela vai trabalhar com a relação da sociedade e as suas leis. Aliás, um assunto bem importante para você pensar, tá? Dentre os textos base, uma chargezinha bonitinha para você e uma entrevista que eu queria que você lesse com bastante atenção. Apesar da entrevista falar um pouquinho sobre trânsito, né, sobre a questão da transgressão das leis no trânsito, o autor o entrevistado, que é o Laurentino Gomes, ele é um historiador e um jornalista, e ele vai falar de questões históricas que envolvem, né, questões históricas, culturais, sociais, que envolvem essas transgressões. E você vai dissertar sobre a cultura de transgressão das leis aqui em nosso país, tá bom? É muito importante que nessa proposta você parta de uma ideia, tá bom? Perceba que a própria proposta ela já induz você a imaginar que existe essa cultura. Então, seria incoerente você trabalhar com a ideia que essa cultura não existe. O que você precisa fazer é, essencialmente, discutir os motivos e as consequências que isso traz, tá legal? Como se trata de uma redação modelo vestibular, você não precisa, na conclusão ou em qualquer momento, ficar apresentando propostas de mudança ou frases no sentido de o Brasil precisa mudar, as pessoas devem mudar. O importante é você discutir as causas e, por consequência, o que isso gera para a sociedade, tá bom? Já a proposta Enem, a segunda proposta, né, que a gente tem para você, fala sobre a favelização nas grandes metrópoles brasileiras. Essa favelização é a criação das favelas, tá? Então você vai, lógico, um problema social, né, urbano e social muito importante, talvez um dos maiores problemas que as grandes cidades, as grandes metrópoles brasileiras estão enfrentando hoje. Bom, os textos, a coletânea, ela te ajuda a perceber várias situações. Primeiro, para você entender as questões sociais e urbanas que envolvem o problema, texto 1. Já o texto 2 e o texto 3, eles vão trazer dados para vocês, né? Já que a proposta ela envolve o Brasil, é muito importante que você saiba a quantidade de gente que vive nessas comunidades, tá? Então ali tem um primeiro texto mostra de uma maneira geral, por região. Já o terceiro texto da coletânea, o segundo que vai te apresentar dados, ele traz já mais pontualmente. Nesse tipo de redação, quando você tem que apresentar uma proposta de intervenção social, políticas públicas que podem ser feitas, é muito importante, pessoal, que você discuta antes de chegar a qualquer solução, a qualquer proposta, principalmente as causas dessa favelização. Então, se você precisar fazer uma pesquisa extra, dê uma procurada para você tentar entender as questões históricas que levaram as grandes metrópoles até essa favelização. E como a gente está falando de Brasil, muitas vezes regiões diferentes apresentam processos diferentes. Então, no momento que você for apresentar propostas de intervenção, pense o seguinte: primeiro, quais são as causas em determinadas regiões? Porque regiões diferentes exigem propostas diferentes. Segunda coisa, é inegável o papel do Estado? Sim, muito importante. Entretanto, pense o seguinte: para resolver o problema da favelização, isso não é algo a curto prazo. Então tente pensar políticas públicas que podem resolver os problemas a curto, a médio e a longo prazo. Tudo bem? Aguardo as redações de vocês para essa semana e boa escrita!